Só que eu estou com uma... Alguém tem a prova? É porque eu trouxe uma prova errada. Eu trouxe uma prova versão antiga e tem ainda alguma coisa aqui. Então vamos lá, olha só. Falso ou verdadeiro, tá bem? Primeira questão. De acordo com o princípio da superposição, o campo eletrostático criado por um sistema de N cargas puntiformes em um ponto de uma superfície fechada é dado pela soma vetorial apenas dos campos das cargas que estiverem dentro dessa superfície. Primeiro que errar o nome do outro. Cláudio. Então vamos lá, Cláudio. Essa primeira você achou que estava estranha. Então vamos ler novamente e você vai responder essa pergunta, tá bem? Deixa eu apagar aqui e colocar a discussão da prova. Olha, apenas uma discussão. Eu vou fazer uma coisa mais detalhada no gabarito, ok? Aqui não, aqui pode ser se é certo ou falso, ok? Mas nas outras, se eu pular uma passagenzinha, só para ganhar tempo, vocês depois vão ter o gabarito. Mas podem perguntar à vontade, não quero ninguém que tudo de outro. Então vamos lá. Discussão da prova. Então a primeira questão. Eu não numerei princípios 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas vou botar então assim, questão 1 só para numerar esses itens. Então eu vou ler novamente. Cláudia, agora atenta que você vai responder para mim. Então olha só. De acordo com o princípio da superposição, todo mundo tem que saber o que é o princípio da superposição. O campo eletrostático criado por um sistema de N cargas puntiformes. Então tem aqui N cargas puntiformes. Um sistema formado por N cargas puntiformes, o campo disso, em um ponto de uma superfície fechada. Então você imagina que uma superfície fechada, tem algumas dentro e outras fora. É dado pela soma vetorial apenas dos campos das cargas que estiverem dentro dessa superfície. Cláudia, eu acho que o texto está hiper claro e o que ele está perguntando, mas depois eu quero ouvir, ele está perguntando o seguinte: num ponto P de uma superfície fechada, todo mundo sabe o que é uma superfície fechada, o campo nesse ponto, de acordo com o princípio de superposição, é o campo apenas dessa carga Q1, dessa carga Q2. Você acha isso? É isso que o princípio da superposição diz? Eu estou dizendo o seguinte: vamos lembrar um princípio da superposição que era o que cada um deveria saber para fazer essa questão. Era aquela ferramenta que eu brinquei um dia, né? O cara, quando entra para fazer prova, eu falo, ó, sabe a lei de Gauss? Sabe o princípio da superposição? Então, o que é o princípio da superposição? Dá uma carga, campo nesse ponto, todo mundo sabe, desde o lado. Se tiverem duas cargas, 3, 4, 5, por acaso, vai ter alguma que eu não vou somar? Então, se eu disser o campo nesse ponto, de acordo com o princípio da superposição, é a soma dos campos de quem? De todo mundo. Por que o campo nesse ponto é só o campo dessas duas? Pode falar alto para todo mundo aproveitar. Mas eu quero que você leia agora para falar, Farina, que isso é importante mesmo, porque essa questão, ela aparece e reaparece em várias outras provas, enunciada de forma diferente, que é justamente para ver se o aluno entendeu lei de Gauss. Aqui não era lei de Gauss que estava sendo cobrada, mas na lei de Gauss, e acho que vai ter uma aqui com lei de Gauss, o que acontece é que o fluxo do campo das cargas que estão fora, através da superfície fechada, é nulo. O fluxo, mas não o campo. Então você tem que cobrar isso do aluno. O aluno tem que saber que essa carga gera um campo nesse ponto. Caramba,
Então vamos ler de novo, Cláudio. Então vamos ler, porque, olha, eu sou um cara que tem que aceitar a crítica quando eu percebo. Então agora, eu estou achando que está claro, então eu estou querendo ensinar você a ler, tá? Se alguém tiver outra crítica nessa, pode me falar. Eu estou querendo fazer, agora tentar te ensinar para você ler e falar, caramba, é isso mesmo. Para você aprender a ler outras questões também. Então, por exemplo, você falou que não sabia se tinha carga dentro ou fora. Tá? Mas aqui no finalzinho fala, apenas nos campos das cargas que estiverem fora dessa superfície. Né? Dentro. Tá? Ou seja, está dizendo que tem carga, pode ter carga dentro, pode ter carga fora. Uma superfície fechada. Como é que você diz para alguém que a superfície é fechada? Dizendo superfície fechada, não tem algo diferente. O princípio da superposição. Isso a pessoa deve saber. Então vamos ler junto novamente a questão. Olha só. De acordo com o princípio da superposição. Aí quando o aluno leu isso, ele já para o artigo dele. O que é princípio da superposição? Aí se o cara sabe do princípio da superposição, e aí eu acho que você não sabia o princípio da superposição, bem sabido. Sabia mais ou menos, mas não estava tão segura dele. Porque o princípio da superposição nunca diria que o campo no ponto B é só devido a algumas, tá? O princípio da superposição diz que é de todas. Então por que você vai dizer que são apenas das que estão dentro? Mas o que você imaginou quando estava lendo? E essa frase aqui não te é dado pela soma vetorial apenas, tinham apenas dos campos das cargas que estiverem dentro? Mais alguém teve essa interpretação que ela teve? Caramba. Parece um pouco mais, quando a gente lê, Você imaginou o quê? Você imaginou só cargas dentro? Quem mais? Vocês duas? Você também imaginou? Vou ter que começar a rever aqui. Eu não consigo pensar assim, mas está começando a ter muita gente. Mas depois da nossa discussão, você continua achando que isso é importante? Mas assim, eu percebi, eu entendi o que correto. Eu percebi que, pelo que eu entendi, a intenção da questão era saber se duas coisas seriam diferenciadas, a função e legal. Porque é legal e a pessoa fala, não, tem que ser pegadinho, né? É uma coisa muito coisa. Eu aceito parcialmente a crítica. Se eu fizesse de novo, quer dizer, eu acho que está claríssimo, mas tudo bem. Se eu vier botar uma questão dessa de novo, eu faria então o seguinte: põe cargas aqui e põe cargas aqui fora. E pergunto: o campo nesse ponto aqui é devido ao campo de que carga? Vocês teriam acertado se tivesse assim?
Bom, então já tem muita gente aqui. Da próxima vez eu faço um desenhozinho, embora eu acho que esteja bastante claro. Bom, então vamos para a segunda. A segunda é eu já falei também que algumas coisas parecem pegadinhas, mas não são. É porque é importantíssimo, por exemplo, na lei de Gauss, você saber que, embora o campo de todo mundo seja diferente de zero dos pontos da superfície, para o fluxo só importam as que estão dentro. Então, fazer perguntas sobre isso não é pegadinha. Ou está sabe ou não sabe. Não, sim, por isso que eu fiz assim. Então, você pode até, um dia eu posso botar uma figura assim, botar uma carta bem aqui, botar outra.